Quem curte um Alok aí, da hora o som, né? Quem curte uma baladinha, o William aí, beleza? Tranquilo? Quem curte um Alok, uma baladinha, curte a musiquinha aqui, né, galera? DJ Gilbert manda a galera, é isso aí, hein? Vamos lá, o Érico presente aí, o Érico voltou, tava sumido nos periscópios aí, o Érico tá com a gente aí de novo, hein, Érico? É isso aí. Bom, gente, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora, eu resolvi gravar esse periscópio aqui, deixa eu pausar aqui, eu resolvi gravar esse periscópio aqui para solucionar uma dúvida de uma aluna aí que me perguntou, uma questãozinha aí, e também para sanar também essa dúvida, se no caso tiver essa dúvida, vocês tiverem essa dúvida aí também, tá certo? Então é para responder a dúvida de uma aluna e também aí, no caso se for a dúvida de muitos aí, vai servir para muitos aí. Bom, vamos lá. Direito empresarial, meus alunos da Tuverava, a gente já está tendo essa matéria aí, e justamente é para sanar uma dúvida lá do pessoal lá que me mandou aqui no WhatsApp. Bom, gente, o seguinte, sócios, tá? Nós vamos falar de sócios de cônjuge, tá? O cônjuge, no caso, ele pode contratar sociedade entre si, os cônjuges, né? Entre si, a Thaís aí, a Tamires, né? Não, é a Thaís. Ô, Thaís, beleza? Pensei que era a Tamires, que só tá aqui, é a Thaís. Bom, o cônjuge, no caso, pode contratar sociedade entre si, tá? Entre si, os dois cônjuges aí, ou também o cônjuge ou os cônjuges com terceiros. Isso aí tá lá no artigo 977, tá, galera? Vou colocar aqui para vocês aqui, ó, 977, vou dar se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime de comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória, tá? No regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Então, os cônjuges, no caso, podem contratar a sociedade entre si ou com terceiros, mas não podem, no caso, estar casados no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Tranquilo, né, galera? Então, os cônjuges aí podem contratar sociedade entre si ou com terceiros? Pode. Só no caso, aqueles que estejam casados no regime de comunhão universal de bens e aqueles que estejam casados no regime de separação obrigatória, aí eles não podem contratar sociedade entre si. Então, eles podem contratar no da comunhão parcial, podem contratar sociedade aí se estiverem adotando participação final dos aquestros, tá? Separação convencional, que é a absoluta, tá? Que é a absoluta. Não sei se sabem a diferença, né, de separação, no caso, obrigatória e separação absoluta. A gente estuda isso lá no direito de família. Da separação obrigatória é aquela imposta pela lei, tá certo? No caso, casados aí, pessoa que é maior de 70 anos e quer casar, tá certo? Então, no caso, ela tem que adotar o regime da separação obrigatória. Também aqueles que estejam com a causa suspensiva do casamento, né? Não são as causas impeditivas, são as causas suspensivas. Aqueles que têm a causa suspensiva, a penalidade para eles, se eles casarem, é a adoção do regime obrigatório. E esse do regime obrigatório, de separação obrigatória, é o seguinte: você casa, tudo que pertencer antes aos cônjuges são deles, tá? Então é do marido aí e da mulher. Agora, quando eles, no caso, casarem, após o casamento, se eles adquirirem bens aí na constância do casamento, vão se comunicar tais bens. Isso é no regime da separação obrigatória. Separação obrigatória. No caso da separação absoluta, que é a separação também chamada como convencional, nesse caso aqui não tem comunicação, tá certo? Nesse caso não tem comunicação de bens, porque é livre convenção, tá? É livre convenção entre os cônjuges. Então essa é a diferença entre regime de separação obrigatória e regime de separação absoluta, tá certo? Então, no caso, cônjuge pode contratar sociedade entre si ou com terceiros? Pode, desde que não estejam casados no regime de comunhão universal de bens e no regime da separação obrigatória. Beleza? Beleza. Agora, outra coisinha aqui interessante, que é a dúvida da minha aluna lá de Tuverava, São Paulo. O que é a dúvida aqui? Olha só, presta atenção aí, ó. O empresário, no caso, o empresário e que quer vender um imóvel, quer alienar um imóvel, quer gravar, no caso de ônus real, o bem imóvel, ele precisa da outorga uxória, ou seja, do consentimento, da autorização
da sua mulher, do cônjuge, por exemplo, a sua mulher ou marido aí, precisa dessa outorga uxória? Por que tem essa questão aqui é bem delicada, tá? Porque essa questão aqui é bem delicada. Olha, no artigo do 1647... Você só sabe falar só disso, ou isso? Eu não entendi muito aí. Bom, no artigo 1647 traz o seguinte: ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, alienar ou gravar ônus real os bens imóveis, Olha só, galera, então nesse caso aqui, prestem bastante atenção. Se você é casado, tá certo? Se você vai vender, no caso, um imóvel ou gravar de ônus real esse bem imóvel, não estou falando de empresário, estou falando de comum, pessoas comuns, tá certo? De pessoas comuns. Nesse caso aqui, se você quer vender o seu imóvel, você quer gravar de ônus real o imóvel, você precisa da autorização do seu cônjuge, exceto no regime de separação absoluta, tá? Exceto no regime de separação absoluta. Essa separação absoluta aqui é a separação obrigatória? Não é a separação obrigatória. Essa do artigo 1647 é a separação convencional, tá certo? É a separação convencional, é aquela que você convenciona que não vão comunicar determinados bens ou todos os bens, tá certo? Tranquilo, galera? Beleza? É isso aí. Então, ó, nesse caso, sem ser empresário, você precisa do caso da autorização. Se for no regime de separação absoluta, não precisa de autorização da outorga uxória. E quando é, no caso, empresário? Como que funciona isso? É a mesma coisa? Não, galera, cuidado, não é a mesma coisa. No artigo 978 traz uma disposição inversa, tá? Como assim, Gil? Eu vou ler para vocês aqui, ó. O empresário casado pode, sem a necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Então, cuidado. Se for comum, não for empresário, no caso, pessoa física normal, não é empresário, precisa da autorização do cônjuge, tá certo? Exceto no regime de separação absoluta, beleza? Agora, se for, no caso, empresário, tanto faz, empresário individual, microempreendedor individual, sociedade empresária, no caso aí, e aí, se ele, no caso, vai vender o bem ou gravar de ônus real, precisa da autorização do cônjuge. Se o bem estiver ligado à empresa, não precisa. Se o bem estiver ligado à empresa, não precisa, beleza? Agora, se o bem não estiver ligado, se o bem, no caso, tiver ligado à empresa, né? Se o bem não tiver ligado à empresa, for um bem particular, aí vai entrar na regra do artigo 1647, tá certo? Aí vai entrar na regra do 1647. Então, se no caso for empresário, no caso, se tiver ligado à empresa, não precisa de autorização, tá certo? Beleza? Agora, se for um bem particular, precisa de autorização. Vai cair lá na regra do artigo 1647, tá certo? Vai cair lá na regra do 1647, beleza? Espero que tenha entendido aí, espero que tenha sanado a dúvida aí. Se persistir a dúvida, me manda um WhatsApp lá que eu mando, no caso, a resposta, certo? Ou lá no Facebook também, tá certo, galera? Então é isso aí. Falei para vocês da possibilidade dos cônjuges contraírem sociedade entre si ou com terceiros, se não estiver no regime da comunhão universal de bens ou da separação obrigatória, que aí não pode. E também falei para vocês da necessidade ou desnecessidade da outorga uxória, do consentimento para vender, no caso aí, bens imóveis ou gravá-los de ônus real, tá certo? Nesse caso aqui, falando a última vez para vocês, se for empresário, independente do regime, não precisa de outorga uxória se tiver ligado à empresa, se o bem estiver ligado à empresa. Agora, se for bem particular, cai na regra do 1647, que nesse caso precisa da outorga uxória, salvo no regime de separação absoluta. Beleza? Tranquilo aí, galera? Falei para vocês aí, a regra, os artiguinhos são 977,
978 e 1647, tá certo? Fiquem todos com Deus aí. Mais tarde eu venho com mais alguma diquinha aqui pra vocês, tá? Eu venho com mais uma diquinha aqui, ou de empresarial aí. Faz tempo que eu não falo de penal também. Qualquer coisa eu venho dar uma diquinha de penal aí também pra vocês, tá certo? Bom, fiquem todos com Deus aí. Obrigado pela presença de todos aí. Qualquer dúvida, tô lá no Instagram, tô lá no Facebook, no WhatsApp lá, beleza? Prometo aparecer mais. Você achou? Valeu, Érico. O Érico tá bem sumido aí. Aparece aí nas lives nossas aí, tá certo, Érico? Beleza, então. Fiquem todos com Deus, então. Bons estudos aí. Uma boa noite pra todo mundo aí. Tchau, tchau.